Se instalar. Então, enquanto deputado relator destas duas petições, eu quero vos dar as boas-vindas à Assembleia da República, dizer-vos que é um gosto grande receber cidadãos e cidadãs que nos vêm desafiar a assumirmos posições sobre os seus interesses, que são, neste caso, interesses naturalmente dignos da maior atenção. A minha tarefa é a de, face às petições, apresentar em breve um relatório que dê conta, digamos, das questões formais, mas que também, evidentemente, se pronuncie sobre, ou se possa eventualmente pronunciar sobre questões que têm a ver com a substância. Veremos como é que essas coisas depois se elaboram. Ambas as petições têm mais de 4.000 subscritores e subscritoras e, por essa razão, há, desde logo, uma obrigação legal de ouvir representantes de ambas as petições, e é exatamente esse o momento que estamos agora aqui a cumprir. O modo de funcionamento é a de vos pedir que façam uma intervenção inicial que sintetize, de alguma maneira, aquilo que vos parece ser mais importante comunicar à Assembleia face aos textos que já conhecemos, mas que, naturalmente, os argumentos são da vossa inteira escolha, como é óbvio. Depois, a seguir, faremos uma ronda pelas várias forças políticas presentes. Neste momento acompanham-nos deputadas do Partido Socialista, sendo que há também 4 deputados do Partido Socialista que estão a acompanhar esta audição à distância, por videoconferência. A senhora deputada Cristina Rodrigues, que é a deputada não inscrita, e eu próprio, que além de deputado relator, represento também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, portanto, sem mais delongas, e agradecendo uma vez mais a vossa presença, passo-vos a palavra para uma intervenção que eu pedia que não fosse além dos 10 minutos, para podermos depois gerir entre nós o tempo. Sim? Muito bem. Façam favor. Muito obrigada. Eu iniciaria e tentarei ser o mais breve possível numa abordagem mais teórica da situação. Os advogados, os agentes de execução e os solicitadores apresentaram e subscreveram estas petições porque estão em total oposição à nossa Caixa de Previdências, da forma como ela, portanto, existe. Eu só gostaria de ressalvar aqui que nós defendemos que a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores não é privada, como querem fazer parecer, é de natureza pública, porque está inteiramente sob a tutela do Ministério da Justiça. Queríamos aqui, e de uma forma sucinta, dizer que há várias coisas que são muito penosas aos advogados, nomeadamente aos advogados, agentes de execução e solicitadores, nomeadamente nós estamos sob uma coação anual de gastos na ordem dos 5.000 euros apenas e só para termos a inscrição ativa e podemos exercer. Isso não é admissível. Temos uma Caixa de Previdências que presume rendimentos com presunções inelidíveis, atacando assim duas leis fundamentais, a LGT no seu artigo 73 e a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente quanto ao princípio da capacidade contributiva, quanto ao direito ao emprego e quanto ao direito à dignidade da pessoa humana. Queríamos também deixar claro que a solidariedade intergeracional, que é um dos argumentos muito utilizado, é, neste momento, uma solidariedade apenas e só unilateral, ou seja, da base da pirâmide, todos nós contribuímos para os que estão no topo nas reformas. Reformas essas que muitas delas não refletem a capacidade contributiva dos próprios reformados e foram, claro, ao abrigo de um regulamento anterior alcançadas, mas que neste momento não são plausíveis nem justificação para manter o status quo. Queríamos ainda só deixar presente que o atual regulamento instituído em 2015 foi um regulamento no qual não foram auscultadas as classes, foi-nos apenas imposto, retirando-nos assim legítimas expectativas quanto à nossa reforma a longo prazo e ainda a capacidade ou o direito que tínhamos de resgatar todas as nossas contribuições, caso quiséssemos deixar de exercer ou até mudar de área ou ingressar na função pública.
Queria dizer que a própria SEPAS dá como a sua sustentabilidade para um prazo de 15 anos. Isto quer dizer que daqui a 15 anos a maior parte de nós que estamos agora em oposição não estamos na reforma. Isto quer dizer que não vamos ter reforma daqui a 15 anos, porque ela não irá chegar lá por aquilo que nós prevemos. E, portanto, o que eu só queria deixar claro é que estas 3 classes, a única coisa que pedem é a integração da Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados na Segurança Social, para serem tributados pelos rendimentos realmente auferidos e terem as componentes assistencialistas que aqui nos são negadas de per si, porque senão vamos chegar a um ponto em que vai haver uma extinção das 3 classes. E agora eu passaria a palavra ao Dr. Armando. Muito obrigado. Não sei se me conseguem ouvir. Antes de mais, quero cumprimentar os senhores deputados presentes e faço na pessoa do senhor relator, o Dr. Manuel Pureza. Louvar a iniciativa e, ao mesmo tempo, louvar a admissão das petições. Isto é, efetivamente, o tentar resolver uma questão secular. E creio que hoje, em 2020, se vivemos um período que vai ficar na história da humanidade, podemos viver também um período diferente e ficar na história da resolução de um problema que atrapalha há muitos anos os solicitadores, os agentes de execução e os advogados nesta questão da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Portanto, vamos a factos. E o que é isto? Os advogados e os solicitadores e os agentes de execução atualmente são obrigados a contribuir com um valor de 251,38 € por mês. Quer isto dizer que, por ano, falamos em 3.016 €. Este é um valor que tem que pagar para exercer a profissão. Daqui para cima, podem contribuir mais. Isto tem pressuposto uma base contributiva num rendimento convencionado. 2 salários mínimos nacionais. Portanto, se nós compararmos com a Segurança Social, um trabalhador independente, tendo 2 salários mínimos nacionais, ou com base nos 2 salários mínimos nacionais, ele tem uma contribuição de 190 €. Falamos aqui numa diferença de 61 € mês. Estes 61 € mês traduzem-se em 733 € ano. Mas os solicitadores, os agentes de execução e os advogados têm, para além deste dever de contribuição para a Segurança Social, SEPAS, têm também as cotas. Isto é uma condição sine qua non para o exercício das funções. Reparem, um agente de execução, e aqui estou a falar como agente de execução, paga 5% do salário mínimo de cotas, que é a cota geral, mais 1% para o Colégio da Especialidade de Solicitador, mais 1% para o Colégio da Especialidade de Agente de Execução. Falamos em 40 € mensais. Falamos num valor de 500 € anualizados. Quer isto dizer, em 2020, o agente de execução, para exercer as funções, tem obrigatoriamente de pagar 3.500 €. Mas, em 2021, este valor será significativamente superior. Se em 2020, como dizia, eram 3.500 €, em 2021 falamos de 4.191 €. Porquê? Porque as cotas são em função de salário mínimo do ano anterior. Portanto, o agente de execução e o próprio advogado também vai sofrer um aumento significativo nas cotas. Vai sofrer também um aumento significativo na SEPAS, porque não vão aplicar certamente o fator de correção que hoje aplicam, de 10%, e então o valor da contribuição passará a ser de 3.600 €, em vez dos 3.000 € anuais. Portanto, isto é um valor que se torna incomportável. Portanto, e é uma condição sine qua non para o exercício das funções. Quer isto dizer que torna-se verdadeiramente penoso para quem está a exercer as funções. E se, na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, projeta-se uma reforma a 40 anos, isto de acordo com o estudo da AON, de acordo com a tabela ou a projeção que está no regulamento da Caixa de Previdência,
O valor da pensão para uma contribuição convencionada a 2 salários mínimos prevê a 40 anos uma pensão de 860 euros. Os trabalhadores independentes têm uma pensão de 1.120 euros. Há aqui uma diferença de 260 euros, com uma contribuição de 190 euros mensais. Portanto, consegue uma reforma maior. Dito de outra forma, o menos é mais. Portanto, não faz qualquer sentido. Com os benefícios que a Segurança Social tem acrescidos, nomeadamente o direito ao subsídio de doença, o direito à maternidade, o direito à assistência na família e tudo que o Serviço Nacional de Saúde representa. Portanto, a integração da SEPAS na Segurança Social é, em nosso entender, premente. Mas há outra questão que se coloca, que é a questão da sustentabilidade da SEPAS. E repare, a sustentabilidade da SEPAS, nós temos ouvido e vamos continuar a ouvir dourar a pílula, se me permitem a expressão. O relatório de 2019 da SEPAS diz que a SEPAS tem um resultado líquido positivo de 18 milhões de euros. Se desmontarmos isto, se formos ver, a SEPAS tem de réditos, de receitas, ou seja, de contribuições, recebeu em 2019 97.944.721 para ser mais preciso. Mas, olhando 100 milhões, recebeu cerca de 98 milhões de euros de contribuições. Os contribuintes da SEPAS, que são os advogados, os solicitadores e os agentes de execução, pagaram de contribuições 98 milhões. E a SEPAS pagou de pensões um valor de 106.963.325,58. Números redondos, 107 milhões de euros. Portanto, isto dá um prejuízo operacional bruto de 9 milhões de euros. Portanto, mas se a este prejuízo nós lhe acrescentarmos aqueles gastos gerais para o exercício da atividade, para a gestão da Caixa de Previdência, e falo aqui dos gastos com o pessoal, e falo também dos custos com o fornecimento da água, da luz, alguns honorários, algumas subcontratações, algumas rendas, falamos em mais 3,2 milhões de euros. Ou seja, a SEPAS teve um prejuízo bruto, aquilo que nós chamamos de resultado operacional bruto, de 12 milhões de euros. Como é que a SEPAS chega ao valor de 18 milhões de euros? Com o justo de valor no âmbito do imobiliário, que tem um valor de 27 milhões de euros. Portanto, esta é a cosmética financeira que se faz, ou cosmética contabilística, para se tratar dos valores e montá-los a nosso favor. Doutor Manuel Branquilho pediu que fosse concluindo também, se fizer a favor. Para concluir, eu acho que é hora de dar futuro ao passado. E o que é que nós queremos realmente? Queremos garantia que as gerações atuais e futuras tenham direito à sua reforma. Nós queremos que a desproporcionalidade do rácio contribuinte-beneficiário deixe de ser de 29 para 1. Isto é o que nós temos. Há pensões de 6 mil euros para contribuições de 251 euros. Isto está 29 para 1. Nós queremos que esta obrigatoriedade de contribuição não esteja, passe a ser de uma forma diferente e que um profissional não esteja sujeito à contribuição para a Segurança Social, em muitas das vezes quando está com um contrato de trabalho, e para a SEPAS ao mesmo tempo. Isto é duplicar a contribuição. Queremos desincentivar a precariedade introduzida pelos recibos verdes. Queremos uma contribuição em função da capacidade contributiva em detrimento da remuneração convencional. Queremos acabar com a desigualdade de acesso ao regime assistencialista na saúde, na doença e na maternidade. Queremos possibilitar o acesso ao seguro social voluntário. Queremos acabar com a desproteção por força do regime de previdência privada. Queremos, de uma vez por todas, um fundo efetivo de pensões capaz de criar um complemento de reforma, e queremos um fundo de solidariedade social capaz de acorrer a situações inesperadas que privem os contribuintes de angariar o seu próprio sustento. E uma nota muito especial, aqui enquanto agente de execução, que o contrato de trabalho de um agente de execução celebrado com outro agente de execução, nos termos do artigo 165, Estatuto da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, seja tratado como um efetivo contrato de trabalho, em vez de um contrato de prestação de serviços. Para tanto, urge a integração da SEPAS na Segurança Social. Obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas vossas intervenções, que nos ajudam certamente a esclarecer melhor o que está em jogo. E, sem mais delongas, vão ter certamente depois agora a oportunidade de responder aos comentários que venham a ser feitos e às perguntas que venham a ser feitas pelas várias forças políticas e pela Sra. Deputada não inscrita. E, portanto, passo já a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereza, Sras. Deputadas, ilustres peticionários. De facto, convergimos naquilo que é o diagnóstico que nos trouxeram, quer na petição, quer aqui hoje na audição, e acompanhamos muito daquelas que são as preocupações das classes profissionais que são hoje beneficiárias por obrigação deste sistema previdencial. É óbvio que não é indiferente que, no momento em que a Caixa foi criada, já lá vão largos anos, o enquadramento previdencial era muito diferente daquele que é hoje. Até a própria, enfim, até o próprio posicionamento do Estado relativamente à componente social para os seus cidadãos era exatamente o oposto, não havia sequer interferência na intervenção, portanto, os sistemas previdenciais regulavam o cariz social e assistencialista relativamente aos beneficiários. E o que é certo é que os tempos evoluíram, os anos foram correndo, e aquilo que é evidente é que o sistema não acompanhou aquilo que são hoje as diferentes formas de exercício destas profissões. Desde logo, eu diria, essencialmente em três eixos. Um primeiro, que o Sr. acabou por tocar, é que há de facto, e temos que reconhecer isso, há uma precarização e uma laboralização nas classes profissionais da advocacia, da solicitadoria e dos agentes de execução. E, obviamente, o sistema tem que garantir respostas diferenciadas para esta dimensão atual. Num segundo eixo, eu diria que o facto de haver muitos advogados em prática isolada também carece, por outro lado, uma resposta diferente para este contingente específico, que o exercício é todo ele diferente daquilo que é praticado nas sociedades de advogados e, portanto, necessita também de uma componente específica ao nível da resposta. E eu diria que, num último eixo, a questão de muitos advogados e muitos solicitadores estarem quase em exclusivo ligados ao sistema de acesso ao direito. E, portanto, todas estas dimensões que eu acho que se foram atualizando ao longo dos anos ficaram desamparadas do ponto de vista social naquilo que seria uma resposta justa e adequada para estas dimensões. E é óbvio que para nós não é indiferente que exista uma diferenciação entre cidadãos trabalhadores, entre aqueles que são advogados, solicitadores e agentes de execução e todos os demais trabalhadores portugueses, profissionais liberais, enfim, todo um conjunto de atividades ao nível do assistencialismo, que é, nós podemos afirmar que os primeiros não têm, de facto, um sistema com caráter assistencialista, isto é profundamente consensual, e os segundos, felizmente, pertencem a um sistema público que, nesse aspecto, dá uma resposta absolutamente exemplar para aqueles que, naturalmente, têm a oportunidade de descontar. E é óbvio, e nós acompanhamos isso, que temos que encontrar uma resposta e uma solução para este conjunto e este diagnóstico que aqui fizemos e que nós naturalmente acompanhamos. Agora, reconhecemos que este é um problema estrutural. Este é um problema estrutural, e não é por acaso que se manteve ao longo dos anos e que foi o único regime previdencial, inclusivamente nas reformas de 2011 e 2012, em que desapareceram a Caixa dos Bancários e a Caixa dos Jornalistas, e este foi-se mantendo. E, portanto, é de tal forma estrutural que exige uma resposta, eu diria, muito maturada e uma resposta muito protegida por aquilo que podem ser análises de fundo do ponto de vista de que solução é que se adequa aos beneficiários, porque é esta a questão central, é qual é que é a melhor resposta e a melhor solução para os beneficiários, sejam aqueles que estejam no ativo, mas também aqueles que naturalmente não pertencendo à ASPAS, continuam a usufruir da merecida reforma e pensão de invalidez. E, portanto, esta dimensão para nós é importante garantir. Não querendo também alongar o debate, eu queria só fazer uma questão aos peticionários que aqui estão hoje. É público que a Ordem dos Advogados pediu uma auditoria
à gestão da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. E também é manifestamente público que está a correr um processo promovido por colegas, perdoem-me a expressão que eu também sou colega, no sentido de se realizar um referendo para, no fundo, perceber o que é que a classe pensa relativamente ao seu futuro do ponto de vista da proteção social. E a pergunta que eu vos faço é se entendem que, do ponto de vista da prudência, antes de haver qualquer impulso legislativo, seja ele de que forma for, se não é importante para vocês haver, em primeiro lugar, um resultado dessa auditoria promovida, no fundo, para perceber qual é que é a dimensão patrimonial, por um lado, da CEPAS, mas, por outro, qual é que é a possibilidade de reforço da componente social relativamente aos seus beneficiários. E, na questão de referendo, a razão é muito simples. Eu acho que uma mudança estrutural só se faz se o conjunto dos beneficiários também estiver a acompanhar aquilo que é a mudança e, portanto, o que eu pergunto é se entendem que estes dois parâmetros são importantes antes de haver qualquer impulso legislativo na correção do problema. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma deputada ou algum deputado do Partido Socialista que quer intervir nesta altura. Vamos ouvir as vozes que venham do além. Não sendo o caso, não há vozes do além. E, portanto, vamos passar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, reservando-me eu depois para a intervenção final nesta ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, as senhoras deputadas e também, obviamente, aqui os representantes dos peticionários, a quem desde já agradeço por virem cá a esta audição, mas também, obviamente, pela iniciativa de fazerem a petição. E julgo que realmente este é um assunto que merece reflexão, que já desde há bastante tempo vem vindo a ser discutido e que, de alguma forma, por parte da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, não tem havido essa disposição para discutir o assunto. Da minha percepção, há de facto um grande descontentamento por parte da classe, todos os envolvidos, advogados, solicitadores e agentes de execução, relativamente à falta de direitos e garantias que a Caixa disponibiliza, sendo que, de facto, do outro lado mantém-se aquela posição de que não tem deveres assistencialistas e, portanto, mantém-se muito inflexível. A questão que mencionou há pouco da presunção de rendimentos é, de facto, uma das maiores injustiças que eu julgo que o atual modelo tem, para além da impossibilidade do resgate, para além também da imposição de se descontar para a CEPAS e para a Segurança Social quando se trabalha por conta do trem, ou seja, onerando muito mais estas pessoas do que um trabalhador normal. Para além de tudo isto, há obviamente a falta de assistência que a CEPAS providencia, seja nos casos de maternidade, seja nos casos de doença, e que neste momento da questão da crise sanitária foi muito evidente, porque até por causa da questão de uma queda bruta dos rendimentos, e que todos estes profissionais ficaram numa situação muito complicada e a falta de assistência foi gritante. Não há outra forma de dizer isto. Eu gostava de lhes perguntar, até no seguimento que a senhora deputada disse, se consideram ou não que a classe deve ser ouvida, ou seja, se deve ou não haver um referendo junto dos beneficiários da CEPAS para que estes tenham a oportunidade de se manifestar e depois daí retirar-se alguma conclusão. Gostava também de saber se seriam favoráveis a uma integração, ou seja, se pretendem a integração total da CEPAS na Segurança Social ou seriam favoráveis a um regime misto, em que os beneficiários pudessem escolher se pretendem descontar para a CEPAS ou para a Segurança Social. E pronto, para já são estas as questões. Eu acompanho as vossas preocupações na totalidade, portanto sou absolutamente favorável à integração da CEPAS na Segurança Social, mas julgo que realmente é importante haver esta discussão, esta reflexão, e uma vez mais obrigada por terem vindo. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Não sei se o Sr. Deputado deseja intervir nesta fase. Não? Pronto. Não, é porque, como não temos mais ninguém do PSD nesta altura, poderia eventualmente querer intervir nesta fase, mas não sendo o caso, avanço eu com as minhas questões. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que horror. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não se preocupe, porque estamos naturalmente ainda numa fase de perguntas. Eu próprio, então, queria intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e não agora como deputado relator,
para naturalmente vos agradecer os vossos testemunhos, as questões que aqui deixaram. Enfim, a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria é conhecida, nós acompanhamos as inquietações e as pretensões que são colocadas nestas petições. Parece-nos evidente que se trata de uma pretensão que vai ao encontro justamente de desafios atuais, que resultaram de uma modificação muito sensível do perfil de desempenho profissional nesta área da advocacia e da solicitadoria, como há pouco a Sra. Deputada Joana Sá Pereira muito bem sintetizou, e que, portanto, enfim, levam a que este último resquício de um sistema previdencial isolado tenha que ser questionado. Enfim, as questões que foram colocadas pelas duas senhoras deputadas que falaram antes de mim levam a que vos peçamos o vosso posicionamento sobre o momento de proceder a essa eventual alteração, tendo em conta os desenvolvimentos quer no âmbito da Ordem dos Advogados, quer no que diz respeito à pretensão da realização de um referendo, e, portanto, a questão do momento é também uma questão importante. Mas aquilo que nos pedem é que sejam, enfim, lendo aquilo que é a vossa petição, que sejam tomadas as devidas diligências para que se venha a pôr isto em andamento, digamos assim. A pergunta que queria colocar-vos é apenas esta, é a de saber se, do vosso ponto de vista, enquanto representantes dos peticionários, há um acolhimento desta pretensão de integração da SEPAS no Sistema Público de Segurança Social, se há um acolhimento, por um lado, pela generalidade do setor, digamos assim, dos advogados e solicitadores, e, por outro lado, se vêem também na Ordem dos Advogados e na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução intervenientes que convergem com esta vossa pretensão. E, portanto, estamos perante um movimento que, na vossa opinião, é um movimento abrangente, é um movimento grande, digamos assim, que, digamos, procura congregar, enfim, vontades de vária natureza. Uma última nota para dizer o seguinte: nós percebemos que, em tese, se possa colocar a questão da livre escolha, digamos assim, entre uma manutenção de um advogado ou de uma solicitadora na SEPAS e o Sistema de Segurança Social. Mas entendemos, mas isso é, enfim, é a posição do grupo parlamentar que aqui represento, entendemos que, a partir do momento em que essa hipótese se suscitar, naturalmente que é o próprio sistema da SEPAS que deixa de ter sustentação. E, portanto, digamos, em bom rigor, o que há aqui são duas posições, é o nosso entendimento. Há aqui duas posições, uma a manutenção da atual Caixa de Previdência, a outra a integração na Segurança Social. E é face a isto que temos, naturalmente, que tomar uma escolha, naturalmente preservando direitos que sejam dignos de respeito, como é evidente, mas indo, enfim, determinadamente a uma resposta a esta questão. Mas creio que, enfim, as questões já tinham sido colocadas e, portanto, se não houver mais intervenções por parte de nenhum senhor deputado ou senhora deputada, então fará o favor, senhor deputado, faz favor. Muito boa tarde. E cumprimentá-los, agradecer a iniciativa e dar-lhes conta que, para nós, uma democracia a sério tem que ter também as vossas profissões, a advocacia e a solicitadoria firme e forte e respeitada. E a verdade é que estes últimos tempos não foram nada nesse sentido. Estou a pensar até naquela portaria desgraçada e, portanto, tudo o que seja no sentido de fortalecer as profissões que se dedicam à defesa da justiça e do Estado de Direito, da nossa parte, merecem toda a atenção e todo o respeito. E dar-lhes conta da nossa disponibilidade para qualquer ulterior contacto. Aliás, eu próprio fiz parte dos órgãos
da Ordem dos Advogados, do Conselho de Ontologia do Porto e do Conselho Superior. E, portanto, até por esse motivo, sinto-me bastante, diriam os brasileiros, engajado nestas matérias. E, portanto, fica eu e o partido ao dispor para continuarmos a conversar sempre que quiser e desejar-nos muita sorte. Terminava só com uma questãozinha que me parece importante, que tem a ver com o que o Sr. Presidente disse. Como é que se conciliam? Depois tem uma ideia, quem já está à beira da reforma e tem alguns direitos adquiridos, não é? Descontos ao longo de décadas, tem pensado como é que isso se pode conciliar com um novo formato, até porque a advocacia, quando eu comecei a trabalhar há quase 30 anos, era uma advocacia, agora há uma data de advocacia. E, portanto, as realidades são muito distintas. E nesse sentido, o Sr. Presidente, como sempre, é brilhante e mais uma vez, pôs o dedo numa questão que me parece muito pertinente e que realmente também tinha alguma curiosidade em saber se tem isso pensado, porque é relevante. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então ouvir os vossos comentários, as vossas observações e, enfim, as vossas mensagens nesta fase final da nossa audição. Façam um favor. Eu ouvi atentamente as questões que nos colocaram, a Sra. Deputada. Eu gostaria de dizer o seguinte, aquilo que questionou sobre este movimento, se deveríamos aguardar o resultado da AG ou não, aquilo que eu entendo é que não. E eu explico porquê. Eu liderei os 2 movimentos das petições e tive contactos com muita gente, com muitos colegas, com muitos agentes de execução, com muitos solicitadores, senti um forte apoio e foi muitas vezes debatida com muita gente das classes esta questão. Eu entendo que o referendo pode ser um bom indicador daquilo que os colegas, no caso a Ordem dos Advogados, os advogados em si possam querer. No entanto, não passará disso, será um mero indicador daquilo que, para mim, que estive a batalhar e a trabalhar nas petições e a publicitá-las, eu vi. Ou seja, esse referendo servirá apenas como um mero indicador, sendo que o seu bastonário não terá poder algum para alterar o status quo e ficará apenas e só por esse mesmo desejo de mudança. Eu entendi, e todos os colegas que trabalharam comigo nas petições, que a partir do momento em que quer a Ordem dos Advogados, qualquer alteração que seja feita, quer a CEPAS, tem que ter a tutela do Ministério da Justiça, o fulcral seria dirigir-nos logo ao poder político. Portanto, em resposta de forma sucinta àquilo que me propôs, eu só queria dizer que sim, é um bom movimento dos colegas, é mais uma forma de pressão, é mais uma forma de luta, mas neste momento nós não temos tempo a perder. Os profissionais do direito das 3 classes, com esta pandemia, já com a crise anterior sofreram imenso, com esta pandemia a situação está muito grave. E quando eu lhe digo muito grave, digo porque quer eu, quer uma colega, lançamos um movimento solidário de ajuda a advogados, agentes de execução e solicitadores que precisem de bens. Há doação de bens, há uma movimentação entre os colegas de doação e quer eu, quer a doutora Luísa Patrão, temos trabalhado muito nesse sentido e temos visto as reais necessidades. Portanto, não há tempo a perder. Nós precisamos que o poder político mexa nesta situação. Nós precisamos que o poder político perceba que estas 3 classes são fundamentais num Estado de Direito, são fundamentais à justiça e que não podem mais aguardar que sobre elas se coloquem os olhos e as medidas necessárias a alterar o status quo. No que me questionaram também, ou a questão que colocaram sobre o direito de opção ou a integração, daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu ouvi colegas por mensagens, por telefonema, por mail pessoalmente, nós não queremos o direito de opção, nós queremos a integração. Porque ainda que o direito de opção fosse colocado, nós temos a certeza absoluta que a generalidade dos advogados sairia da CEPAS e a CEPAS não tinha forma de se sustentar e de pagar aos reformados. Portanto, seria muito mais lógico fazer uma transição total. Na questão que colocou o Sr. Deputado sobre se tínhamos pensado como fazer
essa transição, é lógico que nós não pensamos nos pormenores, mas temos uma ideia, ou seja, a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, independentemente do que o Dr. Armando disse, ter tido um prejuízo, facto é que tem um património mobiliário e imobiliário considerável. Facto é também que esse património deve ser entregue à Segurança Social após a integração e de imediato. É óbvio que os colegas que estão em situação de reforma ou pré-reforma, todos os direitos adquiridos devem ser garantidos. Todas as carreiras contributivas, mesmo dos que não estão na reforma, têm que ser devidamente reconhecidas pela Segurança Social e têm que ser devidamente aceites e nós não podemos ser prejudicados por isso. Nós, Caixa de Previdência, temos património que deve ser entregue. Não temos liquidez, isso é nítido que não há. Uma Caixa de Previdências que não consegue isentar os seus não beneficiários, mas contribuintes, durante 3 meses, numa situação de pandemia, em que há colegas que receberam 0, não é uma Caixa que possa manter-se muito tempo. E, meus senhores, eu gostaria, se me permitem, só de deixar claro uma coisa. Ou avançam rapidamente e tenham consideração por nós, que somos da Justiça e fundamentais, ou rapidamente vai acontecer aquilo que se calhar se pretende, que é que muitos saiam da profissão. E são pessoas com 40, com 50, que não têm mercado de trabalho a seguir. Obrigada. Sr. Presidente, se me der licença, permita-me tirar a máscara, custa-me imenso falar com a máscara. É uma dificuldade enorme. Peço desculpa. Há aqui questões pertinentes, bastante pertinentes. A senhora deputada Joana Sá Ferreira, peço desculpa, colocou desde logo uma questão muito pertinente, que é a auditoria. A auditoria que está a ser pedida pela Ordem dos Advogados há anos, não é agora, há anos. Só que tem-se vindo a atrasar. Tanto quanto sei, o atual bastonário foi Presidente do Conselho Superior da anterior direção. E já nessa altura estava a ser pedida uma auditoria à SEPAS. Ele, como Presidente do Conselho Superior, tem o dever de velar pela legalidade da direção ou dos atos da direção. Mas eu só quero dizer, a SEPAS está a ser acompanhada pelos grandes litigantes da autoridade tributária. Portanto, suponho que as contas estarão a ser vistas pela autoridade tributária, estarão a ser acompanhadas. Curiosamente, eu tentei, junto do Tribunal de Contas, aferir se as contas da SEPAS estavam lá a ser depositadas. Não tive em tempo útil tempo de resposta, portanto não posso concretizar. O que sei é que as da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução têm-no sido. E uma questão muito clara, a propósito de um investimento da Rio Forte pela Ordem dos Solicitadores, já há uma decisão pelo Tribunal de Contas a dizer, meus senhores, tratem de avançar com uma ação contra os dirigentes da Ordem dos Solicitadores que fizeram o investimento. Isto para dizer, a propósito de uma questão colocada, mas vamos lá à frente, colocada sobre como é que podemos fazer a integração da SEPAS na Segurança Social. Portanto, a questão do referendo, também colocada pela senhora deputada, enquanto agente de execução e solicitador, a nossa ordem dos solicitadores e agentes de execução, a questão do referendo já nem se coloca. Está a ser pedida e já existe número suficiente, só estamos à espera de tempo oportuno, considerando o estado de calamidade que ainda se vive em Lisboa e o estado de alerta que se vive em todo o país, estamos à espera do momento para se fazer uma Assembleia que vise alterar o artigo 5º, salvo erro, do Estatuto, que diz que os solicitadores e os agentes de execução estão sujeitos ao regime de previdência que é o da SEPAS. Portanto, mas uma coisa é garantida. Os solicitadores e agentes de execução, que serão 4.000 e qualquer coisa, vão aderir massivamente à integração na SEPAS. Não há a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Inclusivamente, o bastonário, que já é pensionista, tem esta tendência, e todos os dirigentes, todos os membros do Conselho Geral, partilham da mesma opinião. Portanto, e eu que fui Presidente do Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução, também defendo esta posição. Portanto,
e todos os meus pares estão a caminhar nesse sentido. Portanto, no que diz respeito aos solicitadores e agentes de execução, garantidamente vão todos pedir a integração. Não tenho a menor dúvida. Portanto, se estivermos à espera do resultado da Assembleia dos solicitadores e dos agentes de execução, e eu que sempre defendi, e vou continuar a defender a audição dos meus pares, acho que é extremamente importante a audição. Todavia, é uma matéria que será sempre resolvida pelo Estado, pela Assembleia. Portanto, quer queiramos, quer não, é um passo que temos que dar em frente, considerando que nos solicitadores temos o apoio da direção. Portanto, não haverá dificuldades. Perdão. A senhora deputada Cristina Rodrigues falava na questão de termos aqui a possibilidade de um regime misto. Esta é uma questão que já ouvíamos falar também, e a doutora Carmen disse muito bem, se nós entrarmos num regime misto, Segurança Social e SPAS, quando dermos por ela, se os profissionais optarem pela Segurança Social, a SPAS vai se esvaziar. Portanto, dito de outra forma, vai cair rapidamente. Se ela já começa a ter dificuldades, ela rapidamente vai cair. O Sr. Deputado, o Sr. Presidente, o Dr. Manuel Pereza, colocava a questão do acolhimento, estava-lhe a dizer, no que diz respeito aos solicitadores e agentes de execução, há um acolhimento quer da classe, quer dos dirigentes. Portanto, garantidamente, dos solicitadores e dos agentes de execução há. Dos advogados, eu vejo uma vontade enorme dos advogados. Há uma vontade enorme. Já vi o Sr. Bastonário manifestar uma vontade em ouvir os colegas em sede de referendo, o que indicia uma predisposição para. Perdão. Esta questão colocada aqui pelo Sr. Deputado é uma questão pertinente. Como fazer a integração? Eu recordo, o regulamento em vigor estabeleceu um critério num regime transitório de 6 anos para os beneficiários poderem pedir a reforma. Eu não sei qual foi o estudo efetuado para se estabelecer este critério, para se dizerem que são 6 anos. Reparem, eu enquanto contribuinte da SPAS, quando entrou em vigor o regulamento de 2015, eu já tinha mais de 15 anos de contribuições. Repare, eu projetava em 2010, eu projetava a minha reforma com o valor que pagava de contribuições num valor de 1.660 €. E eu hoje projeto a minha reforma para 2034 num valor de 860 €. Reparem, onde é que está o direito que eu adquiri estou a falar em 2010, não estou a falar em 2015. Onde é que está este direito que eu adquiri em 2015? Em 2010, mais precisamente. E qual foi o critério que usaram para os 6 anos? É que não há nenhum estudo a acompanhar o regulamento que diga que são os 6 anos. Eu pergunto, porquê os 6 anos? Se nós bem percebemos, se calhar alguém teve interesse que fossem os 6 anos. Okay? Eu não quero que isto aconteça. Mas há uma coisa que é extremamente importante. Nós temos por hábito nacionalizar prejuízos. Okay? Nós temos por hábito, está na nossa mente, nacionalizarmos prejuízos. Acho que é a altura de nós não deixarmos cair a SPAS num prejuízo. Okay? Então, integrar a SPAS na Segurança Social, a SPAS ainda tem património, cerca de 600 milhões. Okay? Destes 600 milhões, há 75% que tem alguma volatilidade. Esta volatilidade é perigosa, pode vir a tornar-se insustentável. Os mercados financeiros estão instáveis. Okay? E muito rapidamente, e como vos falava, na ordem dos solicitadores teve 450 mil € na Rio Forte, okay? A SPAS pode ter um problema sério. É que tem 400 milhões de euros em investimentos financeiros, que nós não sabemos o que é que lhes pode acontecer. Portanto, se calhar de estarmos atentos, porque estes 400 milhões de euros a circularem como investimentos financeiros interessa a muita gente, com o devido respeito. Não quero
a atacar nada nem ninguém, mas efetivamente é um valor muito grande que muito facilmente pode desaparecer. E isto é um perigo. Ouvi em tempos idos alguém dizer-me: está a colocar em causa uma entidade que tem 150 anos de existência. Eu disse-lhe: eu coloco em causa o dinheiro que tenho no bolso muitas das vezes. Jamais em tempo algum o senhor me vai dizer que a sua casa, por ter 150 anos, é mais garantística que eu. Por favor, passados uns tempos, essa casa deu o resultado que nós conhecemos e refiro-me concretamente a Banco Espírito Santo. Obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se há mais alguma intervenção que ainda seja oportuna. Não sendo o caso, e porque temos que terminar a sessão, temos agora a sessão plenária às 3 horas e, portanto, temos que terminar esta audição, eu quero apenas dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a minha responsabilidade como deputado relator é apresentar o mais oportunamente possível um relatório à primeira comissão, para que a petição possa depois ser tramitada para subir a plenário. Como saberão, esta subida a plenário está dependente do número de petições que, entretanto, já receberam a tramitação definitiva nas respectivas comissões, mas eu sei que na Conferência de Líderes, que é quem procede aos agendamentos quinzenais, há uma orientação que tem estado muito presente de não esquecer, digamos assim, essa lista de petições e, portanto, há agendamentos, enfim, que permitem acalentar a esperança de que, em breve, esta petição seja também agendada para plenário. Segundo lugar, como também saberão, as petições são objeto de discussão, mas não são objeto de deliberação. Para esse efeito, é necessário que haja iniciativas por parte dos grupos parlamentares, isso cabe naturalmente na discricionariedade de cada grupo parlamentar. E a segunda palavra que quero ter é, naturalmente, de reiterar os agradecimentos desta Assembleia da República pelo vosso gesto cívico e agradecer também a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco este início de tarde, porque creio que os esclarecimentos que nos deram são muito importantes para a reflexão que os nossos grupos parlamentares fazem e para a elaboração do relatório que eu vou fazer. Muito obrigado e bom regresso ao Porto, como creio que é o caso. Nós agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.